Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 67ª sessão ordinária desse dia 3 de agosto de 2017 e convido o deputado Maurício Scudillar para fazer a leitura da sessão anterior. Bom dia. Ata da 66ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de agosto de 2017. Presidência, deputados Mário Marcondes, Kennedy Nunes. Secretarias, deputados Kennedy Nunes, Dirce Aderscheid, Ana Paula Lima, Maurício Scudillar, Padre Pedro Baldiceira. Às 14 horas do dia 2 de agosto do ano 2017, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos seus trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira, Antônio Aguiar, Dirceu Dresch e Rodrigo Minotto. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Manuel Mota, pelo PMDB, Jean Kuma, PSD, Maurício Scudillar, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, e a senhora deputada Ana Paula Lima, pelo PT. Ordem do dia. Foram aprovados em segundo turno os projetos de lei número 246, 461, 2015, 63, 109 e 146, 2017, respectivamente. Em turno único, os projetos de lei 157 e 244, 2017, bem como em primeiro turno, o projeto de lei 161, 2017, com emenda substitutiva global. Foram aprovados pedido de informação 72, 2017, e as moções 131 a 133, 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 719 a 741 e 751. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 514 a 539, 2017. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Manuel Mota, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor prefeito do município de Turvo, Tiago Zilli, fizesse uso da palavra para divulgar a 23ª Festa do Colono. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes e Mário Marcondes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era a ata, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Maurício Scudillar. Em discussão, a ata que todos os deputados já receberam em seus e-mails. Não havendo em votação, está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito à assessoria que faça a distribuição do expediente desta sessão. E já entramos no que diz o nosso artigo 102 do Regimento Interno, em breves comunicações. Inscrito para falar, deputado Maurício Scudillar, que tem o tempo de até 10 minutos para a fala, a sua manifestação nesta manhã. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. Ontem nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, no auditório Antonieta de Barros, uma palestra do ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ele que ficou por 8 anos como secretário naquele estado,
José Mariano Beltrame, deputado Valduga. O Beltrame, que é delegado da Polícia Federal, assumiu aquela missão no Rio de Janeiro e veio relatar a experiência como secretário, as mudanças que ele procurou implementar no Rio de Janeiro e a redução de criminalidade até que foi conseguido, principalmente tendo em vista que quando ele assumiu, o Rio de Janeiro apresentava uma média de 40 homicídios para cada 100 mil habitantes. E quando ele deixou o cargo, essa média havia caído para 19 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ainda é uma média alta, aceitável pelas Nações Unidas, é uma média de até 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes por ano. Então, é esse o cálculo que se leva em consideração. Então, Santa Catarina está já com a luz amarela acesa, vermelha acesa, porque nós já chegamos ao número de 12, mas ainda somos, sim, o estado com melhor índice a nível de Brasil. Florianópolis, com o aumento dos homicídios aí nos últimos 2 anos, principalmente, causa uma preocupação já bastante grande. E que o secretário explanou, são ações que a gente que é da área da segurança, eu que também, ele foi 39 anos delegado da Polícia Federal, eu tive a oportunidade de ser 31 anos delegado da Polícia Civil de Santa Catarina. São ações que nós sabemos importantes para reduzir a criminalidade. Como disse ontem o Beltrame, não adianta comprar cadeado, colocar cerca elétrica, fazer o muro. Se o cidadão de bem não tiver na contrapartida e o cidadão que precisa ações do Estado nas comunidades mais carentes, não vai resolver o problema. Como ele citou, crianças no Rio de Janeiro, crianças dos morros, que não conheciam nada fora daquele ambiente. Ele citou o exemplo ali de uma senhora, de uma avó, que conversando com ele numa comunidade onde foi implantado aquelas unidades pacificadoras de polícia, as UPPs, um dia a avó disse, ó, esse meu netinho aqui é feliz, um guri pequeno ali, um menino, quando ela disse, ele nunca ouviu um tiro. Então, vê, o que para qualquer cidadão, para qualquer criança, para qualquer ser humano é normal, nós temos comunidades em que não é normal. Então, a pessoa comemorar que o netinho ali com 4, 5 anos, segundo ela, nunca ouviu um disparo, nunca ouviu um tiro. Então, tem que se agir nas comunidades mais necessitadas. Eu até falei na abertura, eu tive a honra de ser designado pelo presidente da Assembleia, deputado Silvio Drevik, para representar a Assembleia no ato, na solenidade de abertura, e falei em nome dos 40 deputados a nossa preocupação com a segurança pública, a alegria de receber o Beltrame como um secretário experimentado, para ouvir dele também essas orientações. E eu falei naquele momento da abertura, que quando aqui, chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, tive a possibilidade de ir junto com, na época, o secretário Ronaldo Benedetti, comandante da Polícia Militar e algumas autoridades da segurança, a Medellín. Nós fomos a Bogotá e Medellín, na Colômbia, porque lá também nós temos alguns exemplos de superação. A Colômbia, principalmente Bogotá e Medellín, Medellín chegou a ter média
de mais de 240 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Enquanto a média da ONU é 10, Santa Catarina está em 12, em Medellín chegou a 240. E com ações que o governo colombiano desenvolveu, Medellín, já naquela época que nós fomos, tinha reduzido para 28 homicídios por ano. Então, um avanço muito grande. E nós fomos lá trocar ideias, ver ações, porque nós temos que estar um passo à frente do que está acontecendo, do que a criminalidade está fazendo, das ações que são necessárias para reduzir. E como disse o secretário José Maria Beltrán, segurança pública, criminalidade, não é um problema só de polícia. É um problema de polícia quando foge do controle. Mas segurança pública é um problema social. As pessoas têm que ter essa visão, as administrações públicas têm que ter essa visão e têm que ir nas comunidades mais carentes para levar o lazer, o conforto, a segurança, a saúde. Ações sociais devem estar. Quando você tem uma comunidade que não tem acesso de veículo até a todas as residências, você já começa a colocar em risco. Em Medellín, na Colômbia, que tem morros similares ao que nós encontramos no Rio de Janeiro e que encontramos aqui em Florianópolis, o que Medellín fez? Abriu acessos para as ações de Estado chegarem até o cidadão. Então, desapropriou uma faixa, uma avenida no meio daquela favela e ali colocou teleférico, colocou acesso para veículos, abriu vias na parte superior da favela para a movimentação de veículos e com isso fez com que pudesse chegar lá a segurança, a saúde, o lazer, enfim, tudo aquilo que a população tem direito. Por isso, a palestra foi importante para nós sabermos aquilo que nós sabemos, que precisam-se de ações sociais para resolver o problema da criminalidade. Não é só o confronto. Segundo o secretário, para aquelas equipes de policiais militares que foram para as unidades pacificadoras, ele escolheu policiais novos, queria policiais novos. Por quê? Não por causa de desconfiança, não por causa de nada, mas o policial antigo do Rio de Janeiro já estava acostumado a ir para o confronto, e ele não queria o policial para o confronto, ele queria o policial para estar dentro da comunidade, para dialogar com o cidadão, com a juventude, com as famílias, para ter acesso, para criar uma nova mentalidade de respeito, de união entre a segurança e a comunidade. Porque onde o Estado não chega, onde a saúde não chega, a segurança não chega, então alguém vai tomar conta. E aí o traficante vai tomar conta. Aí o traficante vai se estabelecer, vai chamar aquele jovem que não tem oportunidade de lazer, que não tem oportunidade de emprego, vai dar um tênis, vai dar dinheiro, vai atender às necessidades daquela comunidade e vai passar a ser respeitado e comandar a comunidade, ao contrário do que deveria. O ídolo vai deixar de ser o professor, vai deixar de ser a pessoa de bem, para ser aquela pessoa voltada ao crime, mas que protege, que dá assistência, que atende às necessidades daquela população. Então, uma palestra boa para sabermos o que sabemos, que é fazer segurança, é fazer ações sociais, é dar à sociedade todos os seus direitos, tudo o que necessita. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Coudilac, parabéns pela vossa manifestação. Algumas frases,
por ser jornalista, tenho a mania de anotar algumas frases. E eu anotei algumas frases ontem, quando o ex-secretário Beltrame falava. Ele dizia que, exatamente isso que o senhor falou, da questão que eles não queriam derramamento de sangue, queriam devolver às localidades, aos moradores. Uma coisa que eu não entendi é que eles anunciavam a ocupação antes de ocupar. E a gente pensava assim, nossa, mas como é que os caras vão anunciar e não vão pegar os líderes? E ele disse que isso aí era feito planejadamente, porque a ideia era a ocupação do espaço para devolver aos moradores, porque os líderes, eles pegavam lá fora, né? Não interessado ao confronto. Então é muito interessante isso daí. E também a história que ele fez, quando aquela análise que ele faz da polícia, quando veio com a família real para proteger o rei e não a sociedade, e que isso está impregnado ainda, e também a falta do poder público municipal na organização da ocupação do solo, que consequentemente, por não chegar o serviço, acaba as milícias e os traficantes e os bandidos tomando conta dos espaços. Valeu ontem mais uma vez essa palavra que a gente ouviu ali. Deputado César Valduga, com a palavra pelo tempo de até 10 minutos. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, deputado Kennedy Nunes. Quero saudar a todos os senhores deputados, deputado Sareta, deputado Maurício, saudar a população catarinense que nos acompanha via TVAL, rádio digital, nossos telespectadores, qual a nossa TVAL, né, tem um alcance imenso no nosso estado, né, levando, portanto, os trabalhos desenvolvidos aqui nesse parlamento, dando publicidade e transparência às nossas ações que acontecem aqui no parlamento catarinense. Mas, senhor presidente, venho manifestar neste momento, também em nome do meu partido, PCdoB, ao mesmo tempo, parabenizar o movimento no dia de ontem, nesta última quinta-feira, promovido pelas mulheres do nosso país, de todos os estados da nossa federação, mas também de mulheres que vieram de outros países, ou seja, um encontro internacional das mulheres. Mas por que esse encontro internacional das mulheres? Justamente é o encontro dos debates que temos realizado nessa casa, dos diversos projetos de leis que aqui temos proposto, inclusive alguns deles aprovados, a exemplo do projeto que institui a Semana da Vigília Feminista no estado de Santa Catarina, que ocorrerá, portanto, todo mês de setembro, todos os anos. Dado principalmente, deputado Kennedy, ao alto índice de criminalidade das mulheres catarinenses, dado também a falta de equidade pela valorização das nossas mulheres, a agressão física, e principalmente entre elas as mulheres agricultoras, para quem percorre o estado de Santa Catarina, nos nossos 295 municípios, deputado Sareta, frequentemente a gente ouve ou também acompanha através dos meios de comunicação, ou seja, local, regional, estadual e nacional também, o alto índice de criminalidade. Aqui quero apontar Chapecó, nos últimos meses foi, né, uma mortandade de mulheres, um absurdo, que covardemente foram mortas, e muitas vezes pelos seus próprios maridos. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, através das nossas prerrogativas legais, constituir instrumentos para que possamos barrar de uma vez por todas esse mal do século. Por
Por isso que as mulheres, no dia de ontem, fizeram esse encontro nacional no estado de Santa Catarina como sede, e que acompanhei atentamente a manifestação destas aqui em Florianópolis, onde que teve uma caminhada, deputado Kennedy, teve uma caminhada de milhares de mulheres, clamando por equidade. Desde a questão salarial, elas são discriminadas. Ainda há aqueles que pensam que lugar de mulher é atrás de um fogão. Eu vejo que nós, homens, temos também a responsabilidade de reverter essa cultura impregnada ainda na mente, impregnada ainda na mente de muitos brasileiros. E aqui eu falo mais pelo estado de Santa Catarina, para quem anda nesses fundões do nosso estado. Há pouco tempo estive lá na Invernada dos Negros, lá no município de Campos Novos, e acompanhando e ouvindo principalmente as pessoas mais velhas, mais idosas, as mulheres que passaram por uma escravidão, e que muitas ainda de uma forma avassaladora, acabam sendo muitas vezes psicologicamente também torturadas pelos seus maridos. O assédio moral, ou na própria empresa, ou é na sociedade. Enfim, esses instrumentos que estamos propondo, e com muito orgulho digo que tenho sido muito assíduo a esse trabalho, a fazer esse combate da agressão física ou psicológica, às mulheres catarinenses. Não dá para permitir mais nos dias de hoje a criminalização, a discriminação, essa tortura que muitas delas ainda são submetidas na sociedade. Senhor presidente, também, ao mesmo tempo, quero aqui falar sobre uma conquista muito importante, e que bom que agora, no centenário de Chapecó, um município construído por muitas mãos, por indígenas, os caboclos, aqueles que trabalharam muito numa matriz econômica, em matrizes econômicas importantes do nosso estado de Santa Catarina, a exemplo do extrativismo da erva, do extrativismo da madeira, da agroindústria, da agropecuária, matrizes econômicas importantes do nosso estado, e aqui Chapecó, nos 100 anos, o qual faz com que também, nesses 100 anos, nesse mês que completamos 100 anos de Chapecó, façamos também uma grande reflexão daqueles que fizeram a história, ou seja, os negros, os índios, as mulheres, os caboclos, os nossos empresários, enfim, Chapecó construída por muitas mãos, não apenas por 2, 3, 4. Até porque você pretende homenagear 2, 3 pessoas apenas em Chapecó, eu acho que não é por aí. Temos que olhar lá de trás, aqueles que pegaram na enxada, no martelo, no pesado, que foram discriminados também pela sociedade, que são os caboclos, os índios, que já estavam inclusive em Chapecó, que já estavam nos municípios vizinhos, que já estavam no estado de Santa Catarina, e que esses esquecidos, não podemos concordar. Chapecó é feito por muitas mãos, e é por isso que Chapecó porque é o que é, uma cidade pujante, com uma miscigenação fantástica, uma miscigenação fantástica, de índios, de negros, de caboclos, de branco, imigração italiana, alemão, enfim, todas as etnias que lá aportaram, que lá fincaram sua bandeira e fizeram de Chapecó um polo regional.
uma cidade com desenvolvimento econômico, uma cidade que orgulha todos nós catarinenses, pelo seu PIB, mas acima de tudo pelo seu povo trabalhador, ordeiro. E nós estamos, nesse mês de agosto, fazendo essas homenagens para os mais velhos, que aqueles que pegaram na picareta para abrir as estradas, que aqueles que fizeram extrativismo e que mandavam a madeira lá para a Argentina, para o Uruguai, eles que trabalharam, que transportavam pelas balsas e que muitos morriam lá na garganta do diabo, naqueles saltos, naqueles saltos do nosso rio Uruguai, que aos poucos está sendo destruído pelas barragens, pelas usinas, e que se busca outros meios de transportes. Chapecó, construída por muitas mãos nesses 100 anos. Por isso aqui quero parabenizar a toda a população chapecoense, e esse mês, todos os dias eu quero vir falar sobre Chapecó, porque é uma cidade que nos orgulha através do esporte, a nossa chapecoense, tantas coisas boas, a nossa agroindústria, deputado Kenny, as nossas matrizes econômicas fortes, sobre o aspecto da geração de emprego e renda. Então era essas minhas palavras, senhor presidente. Quero agradecer e muito obrigado àqueles que nos acompanham via TVAL e Rádio Digital, através da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Parabéns à nossa capital do Oeste, Chapecó. Peço para que o deputado Maurício Kudilak possa presidir a sessão enquanto eu faço uso da palavra. Com a palavra, deputado Kennedy Nunes. Quero dar um bom dia a todas e a todos, aos deputados que estão no plenário, aos colegas de imprensa, falo colegas por ser também jornalista, e também a todos os catarinenses que nos acompanham pela Rádio Digital e pela TVAL. Venho aqui nessa manhã, senhor presidente, fazer uma manifestação em relação a algo que está acontecendo na minha cidade, em Joinville, novamente, e faço isso com muita responsabilidade, até porque eu preciso fazer um contexto do que está acontecendo e por que a minha vinda hoje aqui nesse tipo de cobrança. Há muito tempo atrás, em Joinville, a necessidade, deputado Neudi Sareta, tinha um clamor, principalmente da sociedade de medicina, e também dos pediatras que temos na cidade, e a própria comunidade, isso no governo do Espiridião Amin ainda, havia um clamor por um hospital infantil, materno-infantil na cidade. Diziam que as alas pediátricas dos hospitais públicos não eram suficientes, que precisava de ter um atendimento especial, não só para as crianças, mas para os adolescentes. E isto foi levado ao governo do Estado. Quando o Espiridião Amin era governador, ele tomou como posição em fazer e construir este hospital materno-infantil lá na cidade de Joinville. Eu me lembro muito bem que o então governador Espiridião Amin tinha no gabinete dele como governador um mapa para saber como é que estava o andamento da obra do hospital materno-infantil de Joinville. A obra foi inaugurada, terminada, inaugurada, e passou muito tempo o hospital fechado porque o Estado, daí já não mais era o governador Espiridião Amin, era Luiz Henrique, não tinha condições de colocar a funcionar o hospital por falta de pessoal, de equipamento, etc. Houve a transferência da ala pediátrica do Hospital Regional para lá, deputado Titon, e contratou-se porque falava-se que era mais barato contratar uma organização social para tocar o Hospital Materno-Infantil, que levou o nome Dr. Gesser Amarante. O valor era mensal,
e, portanto, evitava a contratação de pessoal através do concurso público. Dizia-se que uma organização social tocando o hospital trazia uma possibilidade de maior resolutividade, porque fugia da Lei 8666 de licitações públicas, e quando quebrava uma porta não era necessário fazer uma licitação pública ou uma carta convite para arrumar a porta, era arrumado logo. Que quando tinha algum funcionário que não cumpria o seu papel ou que não gerava resultado, a organização social podia tirar, podia colocar, sem ter a necessidade de todo o processo de funcionários de carreira e efetivados. Então, colocou-se lá a organização. Veio uma organização de Curitiba e tocou o processo. E não existe reclamação com relação ao atendimento do hospital regional, aliás, materno-infantil. Não existe. Foi colocado lá um protocolo, o pai que chega lá com seu filho recebe uma fitinha dentro de um protocolo mundial que diz respeito ao que é emergência e urgência, o que pode esperar, o que não pode esperar. O hospital tocou, houve a ocupação dos outros espaços que estavam sendo não ocupados. Pois bem, tudo funcionou, até que no final do ano passado começaram os problemas do repasse do dinheiro que o governo do estado tem que fazer à organização social para tocar o hospital. No final do ano passado, a justiça chegou a bloquear o dinheiro, 16 milhões de reais, das contas da Secretaria de Saúde do estado, porque já havia 3 meses de atraso do repasse, que é de 6 milhões por mês, do governo do estado para a organização social. E o que me chama a atenção é que naquele momento, depois que a justiça bloqueou o recurso da Secretaria de Saúde, houve daí a equiparação. E para minha surpresa, hoje, ao abrir o jornal, a notícia, parece que eu estou vivendo o final do ano passado de novo. Por quê? Porque novamente o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, não repassa o valor que é devido para o hospital materno-infantil, um saldo de maio, o mês inteiro de junho e o mês inteiro de julho, já totalizando hoje 13 milhões e meio de reais. Eu só quero dizer o seguinte: há de haver prioridades, e não tem como um hospital que não é público da questão de gestão. Por quê? Porque quando você não tem, por exemplo, o hospital regional lá em Joinville, o hospital do regional em Joinville, pode haver o atraso de repasse para manutenção, mas o funcionário que trabalha lá, ele recebeu o seu salário. Agora, o que não pode haver é a falta de repasse da Secretaria de Saúde para uma organização social que toca um hospital regional, em materno-infantil regional, porque vem de toda a região, é referência lá no materno-infantil. Não pode o Estado, o governo, não pode a Secretaria de Saúde, não pode a Secretaria de Fazenda fazer vistas grossas e não repassar o recurso, porque está se tratando não só da manutenção do hospital, mas está se tratando de dinheiro de pagamento de salário, de médicos, de enfermeiros, de assistentes, do administrativo. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não existe justificativa para isso. O que a matéria traz é que ontem houve a liberação de 890 mil reais para conseguir fazer o pagamento dos médicos terceirizados que trabalham lá. Só que amanhã, sexta-feira, é o dia de pagamento de todos os funcionários. E daí? Vão tirar dinheiro da onde? Como é que fica a prestação da casa, do carro, da escola? Como é que fica as contas, a compra de quem trabalhou durante o mês inteiro e chega no final, houve do recursos humanos? A Secretaria de Saúde não repassou o dinheiro, então, portanto, não temos como te pagar.
Eu conversava há pouco aqui com o deputado Darcy de Matos, líder do governo nessa casa, e cobrava dele disso, e saindo daqui hoje eu vou na Secretaria da Segurança, aliás, da Fazenda e também da Saúde, para ver como é que está essa situação, que eu não concordo. Olha, eu sou do governo, participo do governo, sou do partido do governador, mas tem algumas coisas que não é uma crítica ao governador, isso daí é uma crítica ao sistema. É uma crítica ao que nós estamos vivendo. E eu não posso ver a minha cidade sofrendo dessa forma. Ainda mais quando se trata de saúde de crianças, de adolescentes. E o deputado Darcy dizia que isso já está sendo tratado para ser resolvido. Mas eu queria chamar a atenção de uma informação, deputado Maurício Coudilac, que dos 16 milhões que a Justiça bloqueou no ano passado, por conta do atraso, a informação da coluna do Jefferson Saavedra diz hoje que tem 2.200.000 reais ainda lá, bloqueado, e que não foram utilizados. Então, Promotoria Pública da Saúde, a Justiça de Joinville, vocês têm que usar esse dinheiro. Por que a Justiça está fazendo com esse dinheiro lá na conta? Tem 2.200.000 reais na conta na Justiça que ainda não foram utilizados desde o ano passado. E por que não pega esse dinheiro para amenizar a agonia dos funcionários e da diretoria que está tocando o hospital regional? Qual é a vantagem da Justiça de deixar 2.200.000 reais parados na conta da Justiça? Estão ganhando juro? Está esquentando conta? Por que não pega esse dinheiro e ameniza o problema lá do regional? Eu sei que vou lutar e vou brigar para que o governo faça o repasse. Agora, eu não poderia deixar de falar aqui dessa barbaridade, tendo 2.200.000 reais na conta da Justiça e ela não está utilizando para o Hospital Materno-Infantil Joinville. 30 segundos, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. Não é possível, deputado Parisotto, que a Justiça bloqueie o recurso do governo do Estado, 16 milhões no ano passado, tem 2.200.000 reais bloqueados, sem utilização, o hospital lá para fechar e a Justiça não faz nada. Uma aberração de novo da Justiça. Se não é só esse negócio da polícia prende e a Justiça solta, agora nós temos a confiscação de recursos do governo do Estado, a necessidade de um hospital e a Justiça paralisada. Está na hora de vocês se mexerem em Justiça, Promotoria Pública, porque para vir para cima do Executivo é fácil. Agora nós vamos para cima de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Quer assumir? Devolvo a presidência ao deputado Kennedy Nunes. Obrigado, senhor deputado. Está sobre a mesa, senhores, no horário, vamos entrar agora por horário dos partidos. PSDB, abdica da palavra. Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, já abdica da palavra, foi falado. PMDB, também abdica. PSD, não quer fazer uso. Partido dos Trabalhadores, PT, também não quer fazer uso. PDT, também não. Fim da hora do horário dos partidos, vamos à ordem do dia. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as indicações 540 a 545 do deputado Neudi Sareta e também a indicação número 546 do deputado Jean Kulma. Fim da ordem do dia. Está sobre a mesa o requerimento do senhor deputado César Valduga, líder do PCdoB, para que na sessão plenária de hoje, 3 de agosto,
possamos abrir um espaço para o senhor José Oliveira Mafra, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina, a fim de manifestar sobre a campanha salarial 2017 e o fortalecimento da Casan Pública. Esse requerimento vem coassinado por todos os líderes de partido e nós vamos então suspender a sessão por o tempo de até 10 minutos para ouvir o senhor José Oliveira Mafra, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, ao qual Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos para a sua manifestação. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigado. Quero cumprimentar o deputado Ken Nunes, nesse momento presidente da Assembleia, presidente dos Trabalhos, assim cumprimentando todos os deputados, né? Quero fazer uma referência especial ao deputado César Valduga, proponente dessa frente, e assim cumprimentar e agradecer todos os deputados que assinaram e apoiam essa frente parlamentar. No momento que o Brasil vive, é importante, é de fundamental importância que uma casa legislativa, fundamental importância que uma casa que representa o interesse da população assine e aprove uma frente parlamentar em defesa do serviço público, em defesa das empresas públicas. Nós estamos vivendo no Brasil um momento que tem uma polaridade entre esquerda e direita, mas na verdade está criando na sociedade uma cultura de que política não serve, que a instituição democrática não serve, que os trabalhadores e sindicatos não servem, que é cada um por si e Deus por todos. Não é tudo igual, não é tudo igual. Os trabalhadores de consciência, os deputados de consciência, o poder legislativo de consciência, o poder judiciário, quando tem a consciência também de cumprir o seu papel, ele é importante para manter a população e para atender cada trabalhador, cada trabalhadora, cada homem, cada mulher e cada criança desse Brasil e desse Estado. Por isso a importância de ter uma frente parlamentar em defesa dos direitos, em defesa dos trabalhadores, em defesa das empresas públicas. Porque, acima de tudo, está defendendo o interesse de cada população. Porque quem defende o Estado mínimo pensa que está defendendo algo que é bom para o povo. Não é. O Estado não precisa ser gigante, mas não deve ser mínimo. O Estado tem que ser forte o suficiente para poder atender e para poder socorrer cada uma e cada um daqueles contribuintes e da população. Esse é o papel do Estado. Esse é o papel do Estado. Porque apostar no Estado mínimo é aceitar, por exemplo, que uma criança no norte do Estado, deputado, morra por falta de socorro, por falta de gasolina, numa ambulância. Que o povo brasileiro e o povo catarinense está até hoje sem entender isso. Isso é o Estado mínimo. Isso é terceirizar um serviço especializado, aonde o interesse privado diz assim: a ambulância tem que custar um preço X para que eu tenha o maior lucro possível, em detrimento de qualquer um e de qualquer atendimento. Esse é o Estado mínimo. Então, essa frente parlamentar tem esse papel, dizer que o Estado tem que ser, acima de tudo, um Estado forte e um Estado para defender os trabalhadores. Essa frente parlamentar, eu venho aqui representando os trabalhadores da Casan e, à medida do tempo, quero também que outros companheiros venham aqui. Nós estamos trabalhando para isso, com permissão dos deputados, para que, durante os trabalhos, venham outros companheiros falar aqui. Eu represento os trabalhadores de saneamento no Estado de Santa Catarina, represento os trabalhadores da Casan e todos aqueles que trabalham no saneamento. A Casan, essa empresa que está fazendo hoje 46 anos de idade, aliás, fez dia 12 de julho, 46 anos, 1 mês e 3 dias, ela está de aniversário. Uma empresa que nasceu com um objetivo, cumpriu esse objetivo e é mal entendida, mal compreendida no Estado catarinense. Sofre o tempo, sempre com notícias ruins, porque apenas com 2.000
600 trabalhadores, nós atendemos 2,5 mil habitantes em Santa Catarina. Apenas com 2.000 nós temos 147 agências por esse estado e atendemos 199 municípios. E desses 2,5 milhões de habitantes, 917 são atendidos com esgoto e água tratada. E isso atendemos 24 horas por dia, toda essa população. E só lembram da Casan aquele único dia que faltou água. Os outros dias, a Casan cumpre o seu papel e como vem cumprindo. E hoje, está na mídia, a Casan já não é mais aquela Casan que sofria sem os investimentos. Não é mais aquela Casan que sofria lá os ataques do neoliberal que não podia se investir em infraestrutura. Hoje a Casan está fazendo os investimentos, uma prova cabal de que quando uma empresa pública recebe o investimento necessário, quando a empresa pública tem trabalhadores comprometidos com a população, ela consegue cumprir o seu papel. Mesmo assim, os ataques ainda são muitos. A privatização bate a porta. A terceirização, sem nenhum breque, está aí para tomar os locais de serviço público. A terceirização, aprovada no Congresso agora, e a privatização, está aí com os olhos do Estado mínimo. Está aí para tirar o conforto e para tirar os direitos da população de ser bem atendida. Então, fica nesse momento, né, no meu pronunciamento, esse agradecimento aos deputados de criar essa frente, mas de olhar com atenção, não apenas para o servidor e para as empresas públicas, mas aquela população atendida, aquela que precisa de saúde, aquela que precisa de saneamento, aquela que precisa de água, aquela que precisa ser atendida nas suas necessidades mínimas e na sua qualidade de vida. É para isso que serve o Estado e é para isso que essa frente parlamentar em favor das empresas públicas está aqui para fazer esse trabalho. Quero agradecer todos que assinaram e todos que apoiam. Quero cumprimentar a todos os brasileiros, todos os catarinenses que nos assistem aí por esse Brasil e mundo afora. Dizer que o que nós temos esperança nesse Brasil é que o povo está indo para a rua. O que nós temos esperança nesse Brasil é que as mulheres estão indo para a rua. E ontem nós assistimos as mulheres do Brasil inteiro se reunindo e fazendo protesto nessa capital, em busca de direito, em busca de preservação daquilo que é a essência da sociedade brasileira, que são os direitos. E nesse momento eu tenho que cumprimentar elas e também quero fazer uma referência às 3 únicas mulheres que nós temos nessa Assembleia. E não por acaso, as 3 únicas mulheres também assinaram essa frente parlamentar. Sinal inequívoco que nós precisamos de mais mulheres na política, né? Então quero fazer um agradecimento e dizer que estamos aqui para cobrar. Vamos trazer todas as mazelas que vêm para as empresas públicas, tanto na saúde, no saneamento, na educação, vamos trazer para essa casa para ser debatido. Porque é essa casa de fazer as ações políticas, essa é a casa fiscalizadora e essa é a casa que tem que propor ações e fiscalizações para manter a população bem atendida. Então, quero agradecer essa oportunidade e dizer que os trabalhadores, nós trabalhadores vamos para a rua, vamos cobrar e vamos deixar a sociedade informada daquelas mazelas que acontecem no serviço público. O Estado não tem que ser gigante e não pode ser mínimo. O Estado tem que ser necessário para atender cada uma e cada um de nós, povo catarinense e povo brasileiro. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, senhor José Oliveira Mafra, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Permita-me somente parabenizar o sindicato por essa guerra, por essa defesa. Eu entendo, eu me lembro uma vez, eu candidato a prefeito de Joinville, veio um grupo francês para oferecer um recurso para a campanha, mas para que eu me comprometesse em fazer a privatização ou repassar o serviço de água e esgoto da cidade, que antes era Casan, hoje é Águas de Joinville, para a iniciativa privada. Eu disse para eles que eu tenho um conceito muito claro com relação à privatização, ao Estado mínimo, mas tem algumas coisas que eu não abro mão. Eu disse, olha, eu privatizo o esgoto sanitário,
mas a água não. Por quê? Porque eu acho que a água é essencial ao ser humano, e nós não podemos fazer algo que é essencial ao ser humano, alguma coisa de business. E eles disseram, não, daí o nosso olho é na água, o esgoto custa mais caro, não tem isso. Então, negócio não feito. Ou seja, eu queria trazer aqui esse testemunho para dizer da importância de mantermos a Casan como empresa pública dentro dessa sua missão. Eu sei que a Casan, de um tempo para cá, com a municipalização de vários municípios, teve a sua perda. Por exemplo, Joinville, que era o ovos de ouro da galinha da Casan, teve sua perda, também tem os seus problemas. Nós ficamos 30 anos com a Casan em Joinville e os investimentos que precisavam ser feitos não foram feitos, por isso que houve, e à época eu era vereador ainda, votei pela municipalização da água lá em Joinville, mas eu quero deixar aqui o meu empenho como deputado estadual nessa luta de vocês para que possamos manter a Casan pública, essa empresa que precisa fazer um trabalho essencial que é para a vida humana, como, por exemplo, a questão da água. Parabéns e tenho o meu apoio. Obrigado. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minuto. Presidente, eu queria aqui saudar e cumprimentar o presidente Mafra e verificar realmente, junto com o deputado Valduga, da importância que é esse trabalho que vocês vêm fazendo de fortificação da categoria e da valorização do serviço público. E tenho certeza que temos aqui vários e vários deputados que comungam da mesma ideia. E nós estaremos juntos, na frente, com a presidência do deputado Valduga, na frente em defesa das empresas públicas do nosso estado de Santa Catarina, contra a privatização. E pode ter certeza, da nossa parte, do nosso partido, do PDT, nós vamos estar juntos nesse trabalho, juntos nesse processo. E, mais uma vez, parabenizando pelo teu trabalho à frente desta importante instituição. Meus cumprimentos. Com a palavra, deputado César Valduga. Quero cumprimentar Vossa Excelência, deputado Maurício, em especial nosso convidado, nosso presidente do sindicato, Sintaema, o Mafra, pelo belo trabalho de articulação junto à empresa Casan, mas em especial os servidores, aos trabalhadores do estado de Santa Catarina. E muito bem, Vossa Excelência colocou como propriedade dos índices de atendimento no estado de Santa Catarina, e que bom também ouvir aqui o deputado Kennedy, a experiência que viveu lá no município de Joinville, seja com relação à questão da municipalização, da privatização, o retrocesso que acaba sendo quando esse bem público e vital para o povo catarinense, para a vida das pessoas, é importante. Mas, senhor presidente, da importância, mas também da gestão. A gestão melhorou bastante, melhorou significativa. Mais um minuto, senhor. Melhorou bastante, porque um plano de expansão fantástico, ou seja, investimento em saneamento. Geralmente, os gestores municipais não querem fazer investimento lá em esgoto, até porque é um serviço público, deputado Maurício, que não aparece. Mas nós sabemos da importância, olhando sobre a questão da qualidade de vida das pessoas, da questão sanitária principalmente. E essa luta contra a privatização, qualquer movimento para sucatear a Casan, nós não podemos permitir. Por isso, Mafra, queremos agradecer a tua vinda aqui para fortalecer, sem dúvida nenhuma, cada vez mais a Frente Parlamentar em defesa dos serviços públicos, contra a privatização ou a terceirização, uma atividade fim, que sem dúvida nenhuma prejudica um setor vital para a população catarinense. Portanto, muito obrigado pela presença tua nesse dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. Manifestação dos deputados e dizer, por exemplo, que na municipalização foi um erro municipalizar, porque aqueles municípios que tinham arrecadação própria conseguiram se manter, mas municípios pequenos estão hoje pedindo para voltar para Casan. E eu tenho certeza absoluta que se Lages, se Joinville, se Balneário Camboriú não tivesse saído do sistema, hoje estaria desfrutando de uma Casan mais forte ainda do que já é.
Nós nos fortalecemos com a municipalização, com a saída desses municípios, né? E hoje nós estamos demonstrando que aqueles que saíram do sistema estavam errados. Porque a empresa pública de saneamento, ela não consegue viver com arrecadação própria. Os investimentos têm que vir por fomentos de bancos, né, para poder fazer os investimentos. E a Casan conseguiu, agora nos últimos governos, com dinheiro do PAC, dinheiro da Caixa Econômica, com dinheiro do governo federal, nós conseguimos fazer os investimentos necessários. É isso que precisa da empresa pública, investimento e valorização dos servidores. Muito obrigado. Obrigado pela explanação. Acho que abordou também um tema importante ali, aquela questão do SAMU, ocorrido lá em Mafra, que eu acho que é uma questão que essa casa aí deve acompanhar. Obrigado. Nós reabrimos a sessão. Pela ordem, deputado César Valduga. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria, senhor presidente, de registrar a presença dele, que é uma liderança de Chapecó, Marcos, que está aqui no Parlamento Catarinense, junto com a sua filhinha aí, de registrar a presença deles aí, que nos engrandece a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valduga. No horário das explicações pessoais, com a palavra o deputado Rodrigo Minotto, por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar e saudar a todos que nos acompanham pela TVAL, aos deputados presentes. E eu trago hoje aqui, senhor presidente, uma situação do município de São Pedro de Alcântara. O Hospital Santa Teresa, do município de São Pedro de Alcântara, foi fundado há 77 anos, inaugurado em 11 de março de 1940, pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Atualmente, o hospital atende 38 internos psiquiátricos, pacientes em preparação para cirurgia bariátrica e oferece tratamento de hanseníase, sendo referência em dermatologia na nossa região. Há 2 anos, o governo do Estado, em convênio com a Associação Voluntários da Esperança do Hospital Santa Teresa, investiu R$27 mil na sua recuperação. O prefeito de São Pedro, prefeito Ernei, foi informado que esse hospital está sobre a possibilidade de fechamento, segundo informações do próprio jornal Notícia da Manhã, do dia 1º de agosto, recentemente essa matéria. A comunidade, a sociedade, do modo geral, pede a continuidade desse hospital e que a instituição seja mantida como hospital de retaguarda do Hospital Regional de São José e para tratamentos de doenças dermatológicas graves, porque também é referência esse hospital. A Secretaria de Estado da Saúde, de certa forma, nega esse fechamento imediato, porém não descarta a possibilidade, tendo nomeado uma comissão técnica para examinar a situação da instituição e dos pacientes internados e assistidos. Os moradores, funcionários, vereadores e o prefeito de São Pedro de Alcântara vêm se mobilizando para impedir o fechamento desse hospital, que atende demandas de todo o estado de Santa Catarina. Os gastos com equipamentos representam apenas 1,58% dos gastos dos hospitais públicos estaduais. O Hospital Santa Teresa não pode ser penalizado por falta de gestão ou outras unidades hospitalares do nosso estado. Antes de fechar, o governo tem que pensar no reaproveitamento espacial da instituição, que poderá destinar-se a outros tipos de serviços médicos, especialmente deixar claro para a sociedade o que vai ser feito com os funcionários e com os servidores desta instituição. Apelamos ao governo, apelamos ao secretário de Estado, nosso amigo e irmão, que tem feito um excelente trabalho nessa secretaria, buscando colocá-la em cima dos trilhos, pelas dificuldades financeiras também que se encontra, mas com muita transparência, dedicação e muito trabalho. Nós apelamos também ao secretário para que repense, encontre uma solução logo
uma solução que seja de uma forma amigável e que não prejudique a comunidade, que não prejudique os funcionários, servidores, especialmente os pacientes que precisam estar nesse hospital para o seu devido tratamento. E que a comunidade seja ouvida antes de qualquer encaminhamento, que a comunidade realmente seja ouvida para que busque conjuntamente com o governo e a sociedade, o município, uma solução menos gravosa e que traga realmente conforto e segurança, principalmente os pacientes e seus familiares que lá dependem do Hospital Santa Teresa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Ainda no horário das explicações pessoais, com a palavra o deputado Mário Marcondes, por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, nobres deputados, ouvintes da TVA, o Radaeli. Chegando um pouco estressado na Assembleia, 2 horas e 15 minutos de via expressa agora. 2 horas e 15 minutos da minha casa até a Assembleia, que dá nada mais nada menos que 5 quilômetros. Mas essa é a realidade da nossa grande Florianópolis e eu não sei realmente o que é que pensa o nosso Poder Executivo, os municipais, o governo do Estado de Santa Catarina, o governo federal, porque isso está ficando insuportável, isso não tem mais limite, assim, a gente já está ficando chato e redundante na tribuna dessa casa em falar, e nós, dentro das nossas limitações de parlamentares, não temos o que fazer, nós aqui não fizemos obra, não fizemos projeto, nós temos que ser parceiro do governo do Estado, parceiro dos prefeitos, mas a gente não vê nada que se encaminha a uma solução desse problema traumático que é o trânsito, a mobilidade urbana da grande Florianópolis. Está ficando um negócio insuportável. No transporte coletivo ninguém se mexer. Fizeram aqui aquele consórcio Fênix, que são as mesmas empresas que já faziam, simplesmente pintaram o ônibus de outra cor e continuou tudo igual. Não se abre vias adicionais, não se fala do transporte marítimo, que eu não sei o porquê que na grande Florianópolis botar o pé na água é crime. Aqui botou o pé na água é crime, está pronto para ser preso, crime ambiental. Meu Deus, nós estamos na capital do estado de Santa Catarina. O 4º estado em contribuição com o PIB nacional. Uma cidade turística. Só se fala nas belezas naturais da nossa Santa Catarina. E infraestrutura que é bom, neca, nada. Não tem, nada acontece. Afinal de contas, vamos parar onde? Transporte coletivo não presta, não funciona. A via expressa, que o nome dela tem que ser via estressa. Estressa, não é via expressa, porque de expressa não tem nada. Que via expressa é essa que se tem que andar a 5 km por hora? E é uma via federal. É uma via federal. É responsabilidade do governo federal. Mas se não tiver um movimento dos nossos municípios, da grande Florianópolis, do governo do estado de Santa Catarina, nós não vamos solucionar isso. E o cidadão pagando o preço. Porque como o transporte coletivo não funciona, como não há transporte adicional, o cidadão tem que tirar o carro de dentro da sua casa e vir de carro. E daí você olha na via expressa e cada carro tem uma pessoa. Cada carro tem uma pessoa, daí não tem como não dar trânsito, vai virar esse inferno astral de levar 2 horas para andar 5 km na grande Florianópolis. Choveu, bagunçou. Furou um pneu na via expressa, acabou o trânsito.
A Polícia Federal, a Rodoviária Federal faz aquela piada também de querer fazer blitz de manhã cedo na Via Expressa. Como se fosse resolver o problema de criminalidade ou coisa parecida. Está ali 2 ou 3 viaturas e um policial ali no meio dos corredores quase atropelando as motos, e as motos quase atropelando ele. Para fazer o quê? Resolve o quê aquilo ali? Daí os curiosos vêm tudo olhando para o lado para saber o que está acontecendo. E daí vira um inferno astral. Todo mundo chegando atrasado no serviço, deixando de cumprir os seus compromissos, porque nós não temos mais nada que a gente possa, assim, ficar feliz de que estão fazendo alguma coisa pela mobilidade urbana da grande Florianópolis. Então assim, ó, senhor governador do estado, prefeito de Florianópolis, prefeita de São José, Palhoça, Biguaçu, vamos fazer um movimento, vamos fazer alguma coisa, vamos achar alguma alternativa para isso. Não dá mais, ninguém suporta mais o trânsito da grande Florianópolis. Isso tá virando piada, piada de mau gosto ainda, de irritação de todo mundo de manhã cedo. O cara sai dentro de casa irritado porque vai pegar a Via Expressa daquele jeito que nós estamos pegando todos os dias. Ontem eu saí daqui da Assembleia, eram 6h30 da tarde, eu levei quase 2 horas para chegar em São José. Para andar não mais do que 5 quilômetros. Só que as pessoas estão cansadas, o dia todo trabalhando dentro do ônibus, socado, empilhado, como se fosse uma lata de sardinha, mais 2 horas dentro do ônibus. E ninguém faz nada. Será que, quem sabe, o Napoleão Bernardo vai ter que vir aqui para dar uma canetada nesse consórcio fênix que não funciona? Essa porcaria desse consórcio fênix que não funciona. Porque em São José hoje, para você ir de um bairro para o outro, você tem que vir no centro. Está tudo errado, está tudo errado. Tanto secretário, tanto cargo comissionado, tanto vereador, prefeito, ninguém faz nada. Ninguém pensa, ninguém raciocina. Daí tem que trazer o Cássio Taniguchi, de Curitiba, para falar em mobilidade urbana da grande Florianópolis. Ninguém pensa nada aqui, não é possível que não. A SUDERF não funciona, porque criaram uma secretaria com um cargo só. Vai funcionar o quê? Sem engenharia de trânsito, sem planejamento, sem dinheiro para investir. Isso é faz de conta. Isso é faz de conta que não resolve. Só que o cidadão comum está pagando o preço, porque o nosso transporte coletivo é caro. Hoje, para você empregar alguém na grande Florianópolis, você já pergunta onde é que você mora. Onde é que você mora? Porque você tem que dar. Às vezes, o cara utiliza 6 vales de transporte num dia só, para ir e voltar. Não é ao meio-dia. Para ir e voltar. O deputado Berlanda sabe disso. Quer ter empregado. Sabe o quanto custa isso para a empresa? Daí você tem que até de empregar alguém. Não, onde é que você mora? Não, meu escritório é no Cobração. Onde é que você mora? Não, eu moro no norte da ilha. Não, não dá, querido. Vou ter que arrumar alguém daqui. Porque só de vale transporte contigo eu vou gastar 500, 600 reais. E não funciona. O cidadão paga e não tem a retribuição do poder público de um transporte de qualidade, de poder ter uma acessibilidade mais tranquila, mais barata, mais acessível a todos. Porque hoje todo mundo está pagando o preço. É quem anda de ônibus e quem anda de carro. Quem está dentro daquela lata de sardinha e quem está dentro de uma BMW está passando o mesmo trabalho. Isso está igual a situação da segurança. Não é só o humor que paga o preço. Não, a turma de baixo do riquinho também paga o preço. Porque tem que estar tudo enjaulado dentro de casa. É um reflexo geral da sociedade. E não vê movimentação nenhuma do poder público. E a nós só sobe isso aqui, ó. Um microfone, uma tribuna. A nós parlamentares sobra isso, falar, porque ninguém escuta. E o poder executivo nada faz.
Poder Executivo cruza os braços e parece que a situação não é com ele. Está todo mundo preocupado se o Temer ia ser cassado, se não ia. Eu quero saber se aquelas pessoas estavam socadas dentro do ônibus hoje 2 horas e meia, 3 horas, está preocupado se o Temer ficou, se o Temer saiu. E está todo mundo preocupado como é que vai ficar as coligações do ano que vem, 2018. E no cidadão ninguém pensa. Para o cidadão ninguém olha. A classe política só pensa em reeleição. E como é que nós vamos tocar essa sociedade? Como é que nós vamos sair ano que vem para as urnas para dizer para o cidadão: vota em nós merecemos um voto. Então pelo menos nós temos que falar para dizer assim, ó, nós estamos sofrendo junto com você, cidadão. Nós estamos pagando o mesmo preço. Todo mundo na sociedade está pagando o mesmo preço. Eu vou lhe conceder uma parte, deputado Berlanda. Parabéns, senhor presidente. Presidente, eu quero parabenizar o nosso grande vice-presidente, nosso deputado, pelo assunto que está levantando aqui. E quero fazer um apelo aos demais deputados aí. Eu acho que o que o deputado está falando preocupa a gente. Infelizmente, nós aqui, 40 deputados, não batemos tanto nesse assunto. Eu me desloquei agora pela manhã de Itapema, saí de casa às 7h30, 8h30, eu já fiquei aqui na 101. Eu levei 1 hora e 40 minutos para entrar na Via Expressa para chegar aqui. Cheguei agora, preocupado inclusive que a sessão havia finalizado aqui. Então, eu faço um apelo aqui aos demais deputados. Eu acho que esse é um assunto para a gente criar uma audiência pública, chamar aqui o responsável pela Polícia Civil, Militar, uma outra coisa, deputado. Eu não vi a Polícia Militar ajudando aqui na entrada em momento algum, muito menos a Polícia Municipal aqui, não se vê ninguém trabalhando. Está chovendo, mas o problema sobra para todos nós. Então, parabéns pelo assunto. Eu acho que está mais do que na hora a gente se manifestar aqui e fazer alguma coisa para mudar essa situação. Porque o problema não é aqui, é de Santa Catarina. E o problema de Santa Catarina, quem tem que resolver somos nós, os deputados. Parabéns. Muito bom, deputado Berlanda. Pela importância do tema, aí mais 2 minutos aí para... Obrigado. Com a palavra, deputado Valduga. Deputado Valduga, por favor. Gostaria, senhor presidente, de parabenizar o deputado Marcondes por trazer esse debate aqui no plenário. E realmente, deputado Marcondes, precisa urgente, isso é para ontem. Até porque esse sistema já está na UTI. Já foi. E diga-se de passagem, né, a Fiesc tem feito um belo trabalho com relação à questão de estudos, engenharia, enfim, gestão, porque isso passa principalmente por gestão, mas tem que ser prioridade. É vontade política do governo federal, Então precisa, sem dúvida nenhuma, até porque audiências públicas, quantas já foram realizadas, deputado Marcondes? Aqui na Assembleia Legislativa, aqui já foram várias, mas que está faltando, como Vossa Excelência falou, aqui nós, na nossa prerrogativa, que é o Parlamento, de falar, debater, denunciar, como Vossa Excelência aqui está trazendo esse debate, está denunciando a situação caótica que Santa Catarina vive, até porque também aqui é a capital. Tanto é que aquele movimento de transferir, né, o governo para o Planalto Serrano, para o centro do estado de Santa Catarina, é dado ao congestionamento que nós temos aqui na ilha. Essa que é a verdade. Então precisa, sem dúvida nenhuma, uma solução urgente e rápida. Não dá para empurrar com a barriga, porque olha quantas e quantas vezes temos debatido, tanto nas comissões, como também na frente parlamentar do transporte, indo a Brasília, mas que nada fazem. A gente vê toda aquela roubalheira lá, em Brasília. E qual a responsabilidade realmente dos deputados federais, né, com relação ao estado de Santa Catarina? Mais 1 minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. As intervenções são importantes, que faça efetivamente um bom debate, que a gente passa para a sociedade. Então está aqui, assim, a minha colocação, a minha indignação, não como deputado, não. Minha indignação como cidadão. Eu moro na região, moro em São José há 35 anos.
E a Via Expressa é mais ou menos esse tempo. Nada foi feito. Tem aquele canteiro naquela largura no meio fazendo o quê? Só para criar mato? Vamos começar a achar uma alternativa. Então está aqui, prefeito Jean, prefeito Adeliana, agora presidente da FECAM, governador do estado de Santa Catarina, nosso fórum parlamentar catarinense. Vamos olhar, essa situação está insuportável. Não só quem mora na Grande Florianópolis, Santa Catarina, que vem, que precisa da Grande Florianópolis, está sofrendo muito com essa situação da nossa Via Expressa, desse nosso trânsito caótico. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mário Marcondes, até pela importância do tema. Nós já abordamos aí quantas vezes esse assunto à tribuna, mas a preocupação do governo é com a ponte Hercílio Luz, que não vai resolver nada na mobilidade urbana. É estranho. Eu já falei, Vossa Excelência já falou que a Via Expressa é responsável aí por infarte, por situações de saúde de muitas pessoas. Imagina uma empresa que tem que fazer entrega de produto de um lado para o outro, ou em São José ou aqui na ilha, consegue fazer uma entrega por dia, 2 entregas por dia, infelizmente. Ontem, nós tínhamos a palestra aí com o secretário de Segurança, ficamos quase até 10 da noite, ia dormir na casa da minha mãe, que é em Campinas, São José. Eu disse, mas amanhã eu vou levar com a chuva 2 horas para cruzar a ponte. E Vossa Excelência confirmou isso, então é lamentável. Encerrado o horário das explicações pessoais, não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.